Olá, meus amores, como vocês estão? Vocês estão bem bonzinhos? Eu espero que sim. Eu tô bem, na medida do possível. Mas já faz muito tempo que a gente não se fala. Tô com saudade. Assim, já agora, eu vou aproveitar aqui pra pedir solenemente, fazer um pedido formal de desculpas, as minhas mais sinceras desculpas. Tô falando certo? Acho que sim, espero que sim. Queria pedir desculpa pra vocês porque me comprometi que eu ia postar todas as semanas e eu falhei com vocês na semana passada, mas foi por um motivo justo. E eu queria pedir desculpa, eu não consegui gravar na semana passada por motivos de força maior, no caso, eu não fui capaz. Tô a passar por um momento, assim, bem desafiador e eu não tava com cabeça, não tinha, assim, grandes temas e não deu pra gravar. Mas eu sei que eu não tenho que me explicar pra ninguém, mas faço questão de dizer isso pra vocês, principalmente porque eu tento não, né? Eu sou sempre o mais transparente que eu posso, sem me expor além do necessário. E eu acho muito importante a gente saber reconhecer esses momentos e assumir, não só pra gente, mas assumir para um mundo exterior, né? Para um mundo fora do nosso mundo, quando é necessário. Não precisa também assumir além do necessário, mas tá tudo bem a gente dizer e assumir que não está tudo tão bem. Ninguém vive na mais perfeita harmonia 100% do tempo. Invariavelmente, involuntariamente, sei lá, eu tô ficando bem coisa, às vezes as palavras somem da minha cabeça, mas enfim, não vou me alongar nisso, porque não é exatamente esse o tema do nosso podcast de hoje, mas até que tem a ver. No final, fez tudo sentido, o fato de eu não ter postado nenhum episódio na semana passada, e não vou mais enrolar aqui, e a gente já vai começar o episódio, tá bom? Então vambora. Faz aí aquelas coisas que a gente já sabe, se acomoda bonitinho, dá a mãozinha. Na verdade, hoje eu vou pedir um abracinho, que eu tô precisando de um abracinho, então dá aqui um abracinho e vamos começar. E lembrando que, se conselho fosse bom, a gente vendia, não dava. Por enquanto eu só tô dando, quando ficar bom mesmo, eu vou vender. Então é o seguinte, como vocês podem ver pelo título do episódio, hoje nós vamos fazer um contrassenso. Nós vamos falar sobre o silêncio. Ó, que coisa maluca. E como eu já falei pra vocês em vários episódios aqui, tudo tem mais de um lado, né? Tudo a gente pode interpretar de outras maneiras, olhando por outras perspectivas, né? E diante dos cenários todos que se fizeram na minha vida nessas últimas 2 semanas, faz total sentido eu falar sobre isso hoje. E o engraçado é que eu já quis falar sobre esse tema já várias vezes, já tentei gravar, mas nunca fiquei satisfeita com o conteúdo que eu gravei e sempre deixei passar. E eu acho que dessa vez vai, porque sempre digo, nada é por acaso, né? E acho que agora fechei um bom raciocínio aqui na minha cacholinha e eu vou dividir com vocês, eu espero que seja bom, que vale a pena. Então fica aí até o final que vai ser legal. Então, esses dias eu vi essa frase que eu postei, que é o título do episódio, e essa frase ficou na minha cabeça um tempão. E o silêncio é tanta coisa e ainda assim ele é silêncio. E essa frase, ela é tão perfeita de todos os sentidos e eu já fiquei presa nela um tempão, né? Fiquei analisando aquilo tudo e tudo, né, que tem
nessa frase em tão pouco, que é mais ou menos o que diz. O silêncio, ele é tanta coisa e mesmo assim ele é silêncio. Ou seja, ele é tanto e mesmo assim ele é nada. A gente não precisa ser sempre barulho para provar ou para mostrar qualquer coisa. A gente pode ser muito e mesmo assim ser silêncio. E eu fiquei pensando como o silêncio ele é importantíssimo e em grande parte foi isso que aconteceu nos últimos tempos para mim. Esse silêncio que eu fiquei comigo mesma e com o mundo ao meu redor, com algumas pessoas também, inclusive, ele foi importante para eu perceber tanta coisa, porque, assim, o silêncio fala. É aquele contrassenso. Ele fala muito, o silêncio, o nosso silêncio, a gente calar o mundo, que eu digo, e se a gente conseguir chegar nesse ponto e estar ali presente, no momento presente, só com a gente consegue escutar muito nesse silêncio, sabe? Muitas respostas aparecem pra gente nesse silêncio. Mas assim como tudo nessa vida, requer um pouco de parcimônia. Nem sempre, e isso é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar e sentir, nem sempre o silêncio em si é a resposta. Nem sempre não é o silêncio a resposta, entendeu? Eu vou explicar melhor, fica aí. Nem sempre o silêncio é o melhor caminho. Ele pode ser útil, ele pode ajudar, mas a gente tem que saber também a hora de falar, a hora de se expressar. Porque os dois são igualmente importantes. É muito importante a gente ter esse momento de silêncio, esse momento mais introspectivo e respeitar isso. E, como exemplo, eu dou o fato de eu não ter gravado o episódio na semana passada. Eu realmente precisei desse silêncio para encontrar as minhas respostas, encontrar o meu sossego, o meu ponto de equilíbrio, voltar para mim mesma, porque, enfim, eu tava fora de mim com as coisas que aconteceram. Eu precisei desse silêncio meu e do mundo, sabe? Me afastar. Eu sempre digo isso com ressalvas, porque eu acho que a gente não pode sempre se afastar. Em alguns momentos é necessário a gente estar com a gente mesmo para se reorganizar, mas não se excluir, se afastar do mundo, que é a outra parte, que é assim, o silêncio é importante, a gente tem que saber respeitar e valorizar isso na gente e no outro, e quando eu digo outro, é qualquer outro, inclusive o mundo todo, sabe? No geralzão. Que quando a gente consegue entender que o que se passa conosco também se passa com as outras pessoas, a gente consegue organizar melhor isso. Então, o silêncio é importante para você e para com quem quer que você esteja convivendo, lidando. Mas a gente também tem que perceber que a gente não pode usar o silêncio como uma arma. Tanto para nos ferir, quanto para ferir outra pessoa. Porque palavras machucam, às vezes, né? Mas o silêncio também machuca. Quando a gente aprende que a gente tem que ter muita parcimônia, muito jogo de cintura nas situações, na forma que a gente lida. E a gente precisa também saber usar as palavras. E saber que muitas vezes elas precisam sim ser ditas. E aí esses dias eu tava
sim, eu tive muitas conversas esclarecedoras, além da minha terapia, né? Conversando com pessoas queridas e tal, amigas, e ficou, sim, totalmente claro para mim como é importante também a gente quebrar esse silêncio. Quebrar aquela película, aquela linha bem tênue, sabe? E falar. E quando eu digo falar, muitas vezes a gente tem que falar o óbvio. O óbvio precisa sim ser dito. Porque aquilo que é óbvio para você, aquilo que é claro para você, não necessariamente é óbvio e claro para o outro. E digo mais, mesmo que seja, a gente muitas vezes precisa expressar isso. Principalmente se forem palavras boas. Palavras de carinho, palavras de afirmação, palavras de conforto. A gente já vive num mundo tão duro, tão difícil, tão cheio de palavras e energias negativas, cheio de julgamento, que eu cada vez mais tenho certeza que o nosso papel enquanto querer tornar o mundo melhor é, sempre que possível, expressar e dizer palavras boas, palavras bonitas. Um bom dia, um obrigado, um eu te amo. Você expressar admiração por alguém que você tem realmente admiração. Porque a gente fica muito naquela, fulano sabe. Eu imagino, acredito que ciclano sabe. Mas o outro lado pode não saber. Ou a forma que você demonstra não é tão clara. Eu não sei qual é o exemplo que eu posso colocar para você. Às vezes não é claro, e mesmo se for claro, experimenta se colocar numa outra perspectiva. É tão bom quando a gente escuta de alguém uma palavra de carinho, de admiração, ou mesmo que seja um reafirmar de um sentimento, sabe? Aquela recíproca que é verdadeira. É tão bom a gente escutar de alguém o quanto aquela pessoa nos admira. Eu acho que falta muito isso, sabe? Eu bato muito na tecla da comunicação. Eu gosto de me comunicar, eu gosto de falar. Vocês conseguem perceber porque eu tenho um podcast. E eu mesmo assim tenho dificuldades na minha vida pessoal, muitas vezes em me expressar, em comunicar. E às vezes comunicar o que eu tô sentindo e colocar para fora as minhas sensações, os meus sentimentos. Às vezes porque não é tão claro para mim. E eu sei que tem muitas coisas envolvidas, eu sei que não é fácil. Eu sou a primeira pessoa a levantar a mão para dizer que realmente é um desafio. Mas a gente precisa procurar tornar isso normal. Eu sinto que isso é uma falha muito grande na nossa sociedade de uma forma geral, da gente se comunicar. E expressar o que a gente sente muitas vezes é mal visto. Cara, o que você sente é válido para você. Não precisa ser válido para outra pessoa. E vice-versa. O que o outro sente também não precisa ser válido para você. São sensações do outro. Você não tem o que dizer nada sobre isso. Mas a gente tem que falar. A gente tem que abrir esse canal de comunicação para que isso vá se tornando uma coisa normal. E eu vejo muito que hoje em dia o normal é o contrário. O normal é a gente se calar, o normal é a gente engolir, o normal é a gente não falar. E seja falar do que for. Eu falei no início ali dos elogios, das partes boas, mas eu sei que às vezes a gente também tem que falar coisas menos boas. É óbvio que a gente tem que ter certo cuidado do que falar, porque foi o que eu falei, o silêncio fere e as palavras também ferem. Às vezes a gente faz sem intenção, ok, mas às vezes a gente também faz com intenção. E é aí que eu vejo que é a gente saber dosar o silêncio
e o se expressar, né? O falar. Você vai falar com raiva e dizer algo que você depois possa se arrepender? Então use o silêncio sabiamente. Ele vai te dar uma resposta, nem que seja um respirar, um se acalmar e ver que você pode escolher melhor as palavras que você vai usar. Mas dizer, gente, é tão importante a gente poder dizer, falar, se expressar e dizer o óbvio mesmo. Experimentem fazer isso. Vocês vão se surpreender com a quantidade de pessoas surpresas. E eu tive muitas provas esses dias. Eu disse o óbvio em diversos momentos esses últimos dias e fiquei muito surpresa com a reação do outro lado. E sei lá, caiu uma ficha muito grande pra mim disso que eu tô falando. Como a gente não tem a menor noção do que se passa do outro lado. De como uma coisa pode ser tão óbvia, tão clara pra gente e não é pro outro. E no inverso também é verdade. Como muitas coisas são claras pra outra pessoa e pra você não tinha a menor ideia, você não tinha a menor noção do que era aquilo ali, sabe? E a gente muitas vezes usa o silêncio além do necessário. A gente perde a mão porque... Eu digo perde a mão porque eu acho que muitas vezes a gente, ao expressar, né, ao colocar em palavras as nossas sensações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, se abrem muitas portas, muitas oportunidades de diversas formas possíveis, sabe? Não só em trabalhos que fica mais claro, né? Como você se expressa, você abre portas. Mas, sei lá, você pode estreitar uma relação com a sua família, por exemplo. Você pode melhorar o seu relacionamento com o seu parceiro, sua parceira. A gente pode melhorar amizades. Porque eu acho que o silêncio, além do necessário, né, que a gente perde a mão, ele vai criando um abismo entre as pessoas, entre nós e o mundo externo. E eu não acho que isso é a resposta, sabe? Eu acho que esse abismo que a gente tem criado nos últimos tempos, ele de certa forma é bom pra gente poder se conectar com nós mesmos, conosco, com a gente mesmo, né, com a nossa essência. Mas ele também é ruim porque ele nos afasta demais das pessoas e muitas vezes pessoas boas, pessoas queridas. E eu acho que a gente tem que olhar pra isso, sabe? Olhar pra isso no geral, que foi o que eu venho falando desde o início. Perdoa se esse episódio não tá assim tão cômico, mas eu acho que esse é um assunto bem necessário da gente falar, porque eu queria muito que pelo menos mais uma pessoa tivesse o entendimento que eu tô tendo nesse momento, que eu tive, né? E agora eu tô fechando aqui o raciocínio com vocês. Como é bom a gente poder falar, poder colocar pra fora de um jeito respeitoso com a gente e com quem quer que esteja envolvido nessa conversa. Eu lembro que uma vez, já faz um bom tempo, eu vi uma influencer que eu sigo no Instagram e ela estava falando mais ou menos sobre isso, sobre como às vezes tem pessoas por aí que gostam da gente, que nos admiram, que se inspiram na gente até, e que a gente não tem a menor ideia, porque isso não é normalizado, sabe? A gente expressar isso.
Quantas vezes você já expressou carinho e admiração pelas pessoas? Até mesmo por quem você não tem assim grande contato, mas eu já falei até no episódio anterior. Tipo, tem pessoas que eu não tenho muito contato, mas porque eu conheço e eu admiro a história, admiro a pessoa, tenho um orgulho da pessoa. Quantas vezes você faz isso? Com as pessoas próximas a você ou com pessoas não tão próximas? Quantas vezes você expressa de verdade o seu amor, o seu carinho pela pessoa que está com você todos os dias, pela sua família, pelos seus filhos? A gente às vezes esquece. Eu sei que existe aquela coisa, né, da linguagem do amor, que cada um expressa o amor de uma forma diferente, mas a gente não pode esquecer também de falar. O falar, o expressar, o colocar para fora mesmo, em palavras, é muito importante. Porque independente da forma que você encontra para expressar e para receber amor, todo mundo gosta de ouvir uma palavra de amor, uma palavra de carinho. Todo mundo gosta de saber, sim, é mais uma confirmação. Se for claro, né? Vamos dizer. É mais uma confirmação do que você significa para outra pessoa e do que a outra pessoa significa para você. E óbvio que falando em termos de coisas boas, é ótimo, né? É mais fácil. Mas a gente também tem que falar verdades necessárias. Impor limites e com palavras. Isso que você faz me machuca, sim, eu me sinto magoada, eu me sinto triste, ou eu me sinto deixada de lado. Seja o que for, a gente também precisa expressar isso. Porque às vezes o outro lado não tem noção. Às vezes a pessoa está distante, só está te dando o seu espaço, ou não sei o que pode estar acontecendo, mas é a importância da gente se comunicar e falar o que é óbvio pra gente e deixar claro pro outro o que se passa. Seja em qual situação for, a gente tem, eu diria que a gente tem a obrigação conosco de ser sincero. Você pode usar o silêncio, que é tanta coisa e ainda assim é silêncio. Você pode usar isso para você, para se organizar, para se reestruturar, para se reenergizar. Mas não use isso para sempre, não fique no silêncio para sempre, porque chega um momento que o silêncio deixa de ser bom e passa a ser ruim. Ele deixa de ser necessário e passa a ser desnecessário. Então saiba usar com sabedoria o seu silêncio e saiba usar com sabedoria o seu falar, a sua expressão. Treine isso. Faça aos poucos, faça devagar, mas faça, se expresse, diga o óbvio. O óbvio precisa e deve ser dito. O que é claro para você, mais uma vez, o que é claro para você não necessariamente é claro para o outro. O que significa para você não necessariamente significa para o outro. E a partir do momento que a gente abre essa portinha, essa frestinha da comunicação, aquilo ali já está aberto, uma portinha, uma frestinha. É um canal de infinitas possibilidades que você tem quando você usa isso sabiamente. Eu acho importante, mesmo que nem todo o resultado seja confortável, mesmo que nem todo o enredo seja agradável, seja o desfecho às vezes, né? Não é tão esperado, mas no geral você depois, e não precisa nem ser muito depois, se você olhar mesmo com carinho, você consegue ver a importância daquilo ali, sabe? De você saber dosar o silêncio com a expressão na sua vida. E eu acho que era isso que eu queria passar para vocês. Não deixem de respeitar os momentos de silêncio e também os que a gente consegue se expressar de uma forma saudável para a gente e para as pessoas que estão conosco. Eu queria deixar aqui para vocês uma tarefinha para que você
experimente nessa semana, pelo menos uma vez no dia, falar para alguém. Começa falando coisas boas, que é mais fácil. Falar para alguém que você gosta, falar para alguém que você admira, se expressar para essas pessoas, quem você tem mais intimidade, quanto você gosta dessa pessoa, um bom dia, um obrigado por você estar na minha vida, um obrigado por você me ouvir, um obrigado, só obrigado. Experimenta se expressar e dizer o que se passa, o que está dentro de você. Aquele sentimento mais sincero, mais simples, mais puro que você tem pelas pessoas que estão ao seu redor. Experimenta fazer isso e vocês vão ver como é surpreendente, como é bom a sensação de falar e a sensação da gente ver o impacto que essa nossa fala, né? Que essas nossas palavras têm nas outras pessoas. E isso pode fazer diferença para você e para outra pessoa, tá bom? Eu espero que tenha sido bom esse episódio. Espero que você tenha gostado. E muito obrigada, tá? Por ter ficado até aqui. Obrigada pela compreensão que eu falhei. Eu prometo que agora a gente vai junto e bora, tá bom? Um beijo. Até o próximo episódio. Tchau.